Boa tarde. Dos anos 60 aos 80, uma série de festivais de música transmitidos pela televisão consolidaram a chamada música popular brasileira. Eles revelaram talentos como Elis Regina, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Rita Lee. De lá para cá, a música brasileira mudou bastante. Sertanejos viraram pop, o funk é moda e vem surgindo uma nova música popular do Brasil. Para debater essa mudança sonora, convidamos o produtor musical Solano Ribeiro e o músico e ator Fernando Anitelli, idealizador do Teatro Mágico, que já gravou 4 álbuns sem o apoio de gravadoras. Você também pode mandar as suas perguntas através do nosso portal de conteúdo, via Twitter ou pela nossa página no Facebook. Os endereços aparecem aí na sua tela. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Depois de enfrentar demissões, pirataria, a indústria da música começa a recuperar o fôlego? Eu não acho que a indústria da música tenha perdido totalmente o fôlego. Nós precisamos considerar que talvez a maior rentabilidade da indústria da música não está na venda do produto em si, do disco, mas numa coisa chamada direitos conexos, que movimenta ao redor de 30 bilhões por ano no mundo. E é uma coisa surpreendente que 45% desse dinheiro ele é gerido pela Alemanha. Depois, em segundo lugar, vem a Holanda, em terceiro lugar, vem os Estados Unidos. Então, sob certo aspecto, a música nunca deixou de ser um bom negócio. É um dinheiro que vem de onde, Solano? Dos direitos de execução. Né? Na Alemanha, por exemplo, existe uma entidade chamada GEMA, que ela arrecada e distribui a todas as pessoas que participaram de uma gravação. Se num disco um cidadão tocou bandolim lá no fundo do estúdio, etc., numa orquestra, o nome dele está lá, e se aquele disco for tocado, aquela música for tocada em qualquer lugar, numa padaria, num avião da Lufthansa ou em qualquer outro lugar, aquele cidadão, por aquela participação, vai receber 0,00000 algum por cento. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, existem muitos músicos brasileiros e muitos cantores e artistas brasileiros que querem gravar em Los Angeles. Aí você pensa, puxa vida, por quê? Tem tanta grana assim na produção? Não é verdade. Lá é mais barato, porque o músico lá recebe, por uma arrecadação bastante criteriosa, pela participação numa gravação. Então, o cachê de um músico americano, às vezes músico da melhor qualidade, ele é muito mais baixo que um músico brasileiro, porque o músico brasileiro sabe que não vai receber direitos, então ele já cobra por conta um cachê mais alto. Então, tudo no Brasil, aliás, o Brasil é o país mais caro do mundo, sob todos os aspectos, né? Então, fica muito mais interessante esse tipo de trabalho em outros países. Um estúdio na Tchecoslováquia é mais barato que o estúdio no Brasil. Gravar com uma orquestra sinfônica da Tchecoslováquia é mais barato que gravar com uma orquestra de estúdio no Brasil. Eu acho interessante, até o senhor comentou uma coisa que é bacana, essa coisa dos direitos conexos, né? De fato, é muito importante a gente ter os olhos para isso, porque se o cara gravou, fez parte da composição, está ali, ele faz parte da obra. Temos um problema no Brasil que é a questão do ECAD, né? O Escritório Central de Arrecadação. Ele arrecada de tudo quanto é lugar que faz barulho. Se o elevador toca uma música, se a noiva quer casar, se a cabeleireira está te cortando o cabelo e liga o rádio, eles querem cobrar dali, só que repassam para as músicas mais tocadas. Eles repassam por amostragem. E quem são as músicas mais tocadas? Quem são as gravadoras que estão por trás das músicas mais tocadas? Os mesmos empresários. Então é complicado. O Teatro Mágico existe há 10 anos. A gente faz apresentações aqui em São Paulo para 8 mil pessoas, de quando em quando. E a gente, pouquíssimas vezes, teve a oportunidade de estar de uma maneira mais presente em rádio e televisão. Então o direito conexo para a gente, praticamente, não existiu, não porque a gente não gostaria, mas porque a gente não consegue entrar numa rádio, a gente não consegue entrar de uma maneira mais constante. Os acordos que são feitos para colocar as músicas, rádio e TV são concessões públicas e deveriam trabalhar a música
né, em prol da comunicação para o povo e tal. E o que a gente vê é uma coisa muito fechada, é um círculo muito fechado, vicioso, as mesmas gravadoras, os empresários que pagam as rádios para tocar as mesmas músicas, e isso vira uma grande panela. Então a gente teve que descobrir caminhos paralelos, alternativos, que foi o caso da internet como uma ferramenta capaz de divulgar. Que o Solano tenta mudar um pouquinho disso, né, com o programa dele, né? Consegui no passado, e acredito que talvez eu não, mas alguém vai seguir, vai acreditar nas minhas, vamos dizer, no caminho que eu estou indicando, e nós vamos ter de novo um grande movimento musical nesse país aqui. Nós vamos ver uma reportagem sobre isso, esse seu projeto. O produtor musical Solano Ribeiro, que está aqui com a gente, divulga neste domingo na Rádio Cultura Brasil os premiados com o troféu Catavento em 13 categorias. O prêmio é um estímulo aos artistas independentes da música brasileira. Solano Ribeiro é um pioneiro. Criou os festivais da canção nos anos 60 e abriu espaço para grandes talentos da MPB, como Milton, Chico e Caetano. Mas esse produtor e diretor que fez história não quer viver de nostalgia. Eu sempre digo o seguinte, a fila tem que andar, chega de saudade. Solano defende a criação da MP do B. Como surgiu uma nova geração que apareceu a partir da produção independente, eu achei que era necessário um rótulo, vamos dizer assim, para identificar quem não faz parte mais da velha MPB e faz parte da nova música do Brasil, que é a MP do B. Em parceria com a Rádio Cultura Brasil, Solano criou o troféu Catavento. A ideia é dar espaço a um novo time de artistas que, apesar da aceitação do público e da crítica, tem pouco espaço para divulgar os trabalhos. Já revelou gente da nova geração, como a cantora Luísa Maita, o cantor Luiz Meira e o músico e compositor Marcelo Genesi. Todos têm em comum o fato de serem independentes. Neste domingo, 8 de dezembro, Solano Ribeiro vai divulgar no programa A Nova Música do Brasil, da Rádio Cultura, os nomes dos vencedores do troféu Catavento 2013. Solano, qual que é o perfil do artista que concorre ao troféu Catavento? Eu tenho que fazer uma observação. Eu não revelei alguns daqueles nomes, eu simplesmente os premiei, por reconhecer que eles mereciam um destaque, né? O que você ia perguntar? Qual que é o perfil desses artistas que concorrem ao troféu? Olha, o perfil desses artistas ele é surpreendente, porque ao contrário do que acontecia no passado, que eram músicos intuitivos com muito talento, como Chico, Gil, Edu, o Caetano, eles eram músicos que aprenderam a tocar o violão meio de ouvido, de orelhada, né? E essa nova geração, para minha surpresa, eles estão absurdamente bem preparados. A maioria deles com mais de um curso em conservatórios no Brasil e no exterior, o que transforma uma geração musicalmente mais bem preparada do que aquela que mudaram o panorama da música brasileira. Concorda, Fernando? Sem dúvida. Eu conheço um rapaz chamado Pedro Martins, lá de Brasília, dessa safra de música instrumental. Ele tem 19, 20 anos, é um gênio, assim, toca de tudo, tem muita gente jovem fazendo coisa bacana, tem muita gente pelo país afora produzindo suas músicas de uma maneira, gerando e gerindo sua própria obra, né, através desse caminho independente. Isso é muito bacana. E sim, a galera vem com equipamento legal, com informação boa, tocando bem. Eu lembro que era muito difícil a gente ter assim, acesso a alguns estúdios ali, final dos anos 80, anos 90, para fazer a própria demo, a fita demo, tão famosa, né? Hoje você consegue minimamente produzir na sua casa, no computador, enfim, qualquer ideia da música, né? Colocar ali e formatar uma biblioteca de vídeo, foto, texto através de um site. Você consegue trazer tudo isso à tona, sem falar, lógico, dessa sensibilidade, desse estudo musical que já essa galera nova já vem. Não vem tipo com aquele som, como posso dizer, torto, de garagem. Não que isso seja ruim, às vezes é o som do cara, mas tem muita gente que vem com essa qualidade sensível. Mais preparada. Sim.
Agora, qual que é o papel dos festivais hoje? Porque tem vários pelo Brasil, Olha, pelo mundo todo. É inacreditável a quantidade. Existem mais de 1.600 festivais de música das mais variadas tendências e estilos por todo o Brasil. Eu tenho um número aqui que só na América do Norte são mais de 2.000. Na América do Norte, mas eu estou então, falando no Brasil. Então, mas estou dizendo, para dar a dimensão lá, e aqui no Brasil mais de... Mais de 1.600, o que é surpreendente. O problema é que houve um afastamento da música do veículo que, por enquanto, ainda é o veículo que atinge um público com mais impacto, que é a televisão. A televisão partiu para caminhos os mais variados. Quando, por razões políticas, a música, a MPB, deixou de estar na televisão, os musicais e os festivais pararam, muito por razões políticas, pela perseguição que alguns artistas tiveram. Então, abriu-se um espaço que foi ocupado pelo marketing das gravadoras. E este marketing das gravadoras, num primeiro momento, exercitava aquilo que o cidadão, que era o executivo daquela gravadora, sabia fazer, que era marketing. Em geral, as gravadoras, as multinacionais, deixam o executivo por algum tempo nos países e vão circulando. Então, o cara que hoje em dia está na direção de uma multinacional aqui, veio de Milão, passou por Barcelona, veio da Cidade do México. Então, ele chega aqui, não tem a menor ligação com a cultura musical ou com a cultura do país. Então, a única coisa que ele pode exercitar é a sua profissão de marqueteiro de marketing. Então, criou-se com isso o pagode, criou-se com isso a boquinha da garrafa, criou-se com isso o axé, criou-se com isso os modismos que vão circulando pelo mercado, além da distorção, que ele tocou num ponto importantíssimo, que acontece que uma programação musical de uma rádio hoje em dia e de uma televisão não é feita mais pela música e pela qualidade da música e pelo que ela representa como música popular no Brasil. Mas quanto a produtora, a gravadora ou o artista está disposto a pagar. Antigamente existia o jabá. O jabá era um programador, chegava o divulgador da gravadora, dava o disco para ele, com uma X ali, a faixa que queria tocar, e dava uma grana e ele tocava. Hoje, ele chega para a direção comercial da rádio e fala, eu quero que toque 10 vezes. Custa tanto a rádio manda a nota, fatura. Agora, uma alternativa a isso é a internet, né, Fernando? Você defende com unhas e dentes a música livre no Brasil. Sim, eu faço parte do movimento de MPB, Música para Baixar, que busca exatamente essa clareza, essa transparência, onde o artista ele pode sim compor, ele pode gerar e gerir a própria obra, saber onde é que está. Por isso que é importante um marco civil da internet, para uma internet livre, neutra, que a gente não transforme a nossa internet numa TV a cabo gigante. É fundamental isso, porque, para mim, a música sempre foi livre. A gente trocava fita cassete antigamente, depois a gente fazia coletâneas em CD para presentear o amigo, depois mandava no MP3, depois está tudo na nuvem, se aperta hoje, está tudo em stream, você não precisa baixar mais nada. Agora, de fato, quem sempre ganhou muito dinheiro, eu acho que eram as editoras e as gravadoras que ganhavam quando da execução, e o artista ganhava com shows, né? Essa matemática, essa equação continua ainda hoje. Se você faz as apresentações, você está ali presente e tal. Então, uma maneira de você lidar com o seu público é explicar para ele o que está acontecendo, de onde vem, para onde você vai. Vocês recusaram convites de gravadoras? A gente recusou convites de gravadoras. E por quê? Porque nenhuma delas compreendia qual que era a nossa ideia. A gente sempre falava assim, ó, nosso público pode comprar um CDzinho nosso por R$5, como é vendido hoje? Não, não pode. A nossa música pode ser livre? A pessoa pode baixar a nossa música na internet? Não, não pode, que isso aí vai impedir. Mesmo a gente tendo todo o nosso material livre, gratuito na internet, a gente já vendeu mais de 1 milhão de cópias de todos os 4 CDs somados em 10 anos também, né, de existência. Mas isso mostra que o público que gosta de um artista, ele vai ajudar esse artista, ele quer estar presente, quer saber do que se trata. Essas coisas que surgem rapidamente, em 10 anos a gente pode enumerar um monte de grupo que surgiu e foi embora porque eram bandas sazonais, de fato, assim. Então, consolidar uma carreira durante 10 anos
colocar isso à prova e ser uma referência, mostrando que a internet funciona como uma ferramenta a favor do artista, a gente não pode comparar um bem material, sei lá, um pneu de carro. Se usa o pneu de carro durante um ano, ele está velho, careca, vai explodir. Se você usa uma música durante um ano, se essa música é propagada, essas pessoas ouvem, fazem cópia disso aí, o artista de nenhuma maneira está sendo lesado. Ele está sendo cada vez mais oxigenado e ganhando sobrevida. Olha só, Fernando, a Karina Maio, ela pergunta para você, o que você acha da falta de criatividade das letras de músicas de hoje? E se você gosta do Engenheiros do Havaí? Sim, o Engenheiros do Havaí foi uma banda pop dos anos 80 que me inspirou muito, as letras do Humberto. Aliás, ele é um querido, tem um monte de livro bacana, gosto sim, claro, eu cresci ouvindo. As músicas de hoje, não tem só as músicas que têm letra ruim, tem muita música bacana e que tem letra muito boa. Agora, talvez a gente não consiga ouvir isso no rádio ou numa TV, de uma maneira, não no seu programa, digo, na grande maioria, estou falando tudo de uma maneira mais generalizada. A gente acaba não ouvindo e, sim, fica aquela ausência, poxa, cadê os... a gente fala de MPB, pô, tem que falar de Caetano, Milton, Chico, de novo, há 30 anos, num país musical como o nosso. Falta criatividade, Solano? Não falta, é ao contrário. Você, ao conhecer o que está acontecendo na música independente, você vai ter uma surpresa extraordinária, não só pela qualidade, pela quantidade e pela diversidade. Porque isso acontece no Brasil inteiro, não é só um fenômeno no São Paulo, Rio, Minas, não, é no Brasil inteiro. E existem grupos maravilhosos em Cuiabá fazendo música, um deles até faz sucesso aí, que é o Vanguard, né, com o Hélio Flanders. Então é preciso prestar um pouco de atenção, o problema é que não se tem acesso a essa música. Por quê? Porque a televisão hoje em dia fica muito mais preocupada em fazer programas de calouro, em geral cantando em inglês, como aquele The Voice, do que fazer um programa onde ele queira desenvolver o compositor e a música. A grande revolução que aconteceu no passado aconteceu porque foi colocado pela televisão novos cantores, novos músicos, novos compositores e novas músicas. E não adianta ficar fazendo programa de calouro, porque até agora, de todos eles que eles fizeram aí, não aconteceu nada com ninguém. Bom, antes da nossa pausinha, falando uma palhinha do seu teatro mágico. Claro. O poeta pena quando cai o pano e o pano cai. Um sorriso por ingresso, falta assunto, falta acesso. Talento traduzido em cédula, e a cédula tronco é a cédula